Amados, agora nós vamos entrar na palavra principal. Domingo é dia de celebração para a Igreja de Cristo na Terra. É um dia que nós reservamos para entregar a Ele o reconhecimento do seu senhorio em nossas vidas. Entregamos a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. E hoje nós temos uma palavra especial, uma palavra de instrução para a igreja, uma palavra que vai trazer liberdade aos cativos, porque só podemos celebrar, só podemos louvar, só podemos adorar quando realmente estamos livres. E por incrível que pareça, há coisas na sua vida que você pensa que é natural, mas na verdade é espiritual e traz um peso sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, seu lar, sua família, seu trabalho, sobre sua existência. Hoje nós vamos falar a respeito de espíritos que agem dentro da igreja. Diga comigo, espíritos que agem dentro da igreja. Pode deixar por um tempo, só está no telão aqui, né? Em casa pode projetar e depois tira um pouquinho. Costumamos falar no nosso evangeliquez que somente Deus, através do seu Espírito Santo, habita e opera no meio da sua igreja. Amados, existem duas verdades na Bíblia. Uma é a posicional, outra experimental. Então nós precisamos entender em qual das verdades nós estamos fundamentando, construindo, edificando a nossa vida. Eu gostaria de ministrar um pouco sobre o assunto, isso vai trazer uma certa clareza na sua mente. Obrigado. Antes de falar da força espiritual que luta contra a igreja, eu preciso reforçar que sua intimidade com Deus é o segredo de toda a sua vitória. Obviamente que eu estou falando de oração, porque não existe intimidade com Deus sem você ter uma vida de oração. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando com você. Se o diabo destruir a sua vida de oração, não precisa fazer mais nada, porque você faz o resto. Vou repetir porque isso é muito forte. Se o diabo destruir a sua vida de oração, não precisa fazer mais nada. Por quê? Porque você faz o resto. Quando você pensar na igreja que Deus te plantou, pense a partir de hoje, como minha igreja seria se eu fosse diferente? Deus pode abençoar minha vida como estou espiritualmente? Minha igreja pode crescer se depender de mim? Minha igreja pode ser próspera e abençoada pelo valor da oferta que eu entrego mensalmente na igreja? Minha igreja pode contar com minhas orações e o meu jejum? Minha igreja pode confiar a mim o cuidado dos necessitados, pobres, viúvas, doentes e órfãos? Minha igreja vai ser missionária e evangelizadora se depender do meu amor pelos não crentes? Amados, são algumas perguntas que de certa forma nos instigam a pensar.
E quando nós olhamos para dentro de nós, verificamos algo triste, porque muitas vezes nós só temos o rótulo, a aparência, o simulacro, a capa, a aparência de convertidos, quando na verdade somos religiosos. Então nós não podemos viver de aparência, nós temos que ter essência. E é por isso que nós estamos aqui. E para que haja cura e libertação, precisa haver confronto. E a grande questão é: até onde você aceita ser confrontado por Deus e pela sua palavra? Porque hoje o evangelho ele está muito light, está muito diet, e não se pode mais pregar tudo, e não se pode mais falar daquilo que é tão claro na Bíblia Sagrada como palavra e vontade de Deus. Uma perseguição já começou a ser desencadeada em muitos países do mundo. E no Brasil nós tivemos alguns lampejos de perseguição, de injustiça, onde até mesmo a própria Constituição ela não foi observada. Vivemos num país abençoado, onde temos o nosso sistema de governo democrático. Nós temos uma nação laica, mas por outro lado, respeitamos a fé e a crença de todos, assim como queremos que a nossa fé e a nossa crença seja respeitada. Mas o que vemos nos últimos dias é uma perseguição que não é mais silenciosa, é gritante, é explícita, para calar a igreja de Cristo na terra. Nós temos uma nação onde as igrejas são fechadas, as cruzes que representam o cristianismo são tiradas das torres quebradas, crentes são presos, condenados à morte, quando não prisão perpétua. Nós vemos neste país a perseguição contra aqueles que são crentes. Não pode andar com a Bíblia na mão, não podem ir livremente para uma igreja. Existem as igrejas oficiais daquele país, elas são monitoradas pelo serviço de inteligência. Se você deixar uma Bíblia no seu quarto de hotel, ou se você for apanhado com uma Bíblia, você vai preso, você é detido, futuro incerto, ou prisão perpétua ou sentença de morte. Lá, as pessoas são incentivadas a delatar o seu vizinho, o seu amigo, o seu conhecido, o seu colega, o seu companheiro de trabalho, se ele for cristão, porque os cristãos estão tendo seus benefícios cortados. Lá, um lugar comunista, lá um lugar onde Deus não tem lugar, mas é o lugar onde a igreja mais tem crescido no mundo, por conta da igreja subterrânea, de um povo destemido, corajoso, audacioso, valente, que não teme perder a sua própria vida. Enquanto nós abrimos mão do evangelho por coisas tão pequenas, absurdas, besteiras. Isso também está acontecendo na Europa. Muitas igrejas estão se fechando, virando pub, virando casa noturna, virando boate, virando museu.
lugares que foram tão representativos na época do avivamento, hoje não representa mais absolutamente nada, não passa de uma história do passado. E a igreja tem sofrido naquele lugar, onde a maior parte das pessoas se declaram não cristãs. E hoje é moda dizer que é satanista, dizer que adora demônios e que servem os poderes das trevas. Hoje querem nos calar. Não podemos mais pregar sobre determinados assuntos, não podemos mais fazer uma libertação nos moldes de antigamente. Temos que tomar cuidado para não sermos multados, para não sermos condenados, para não sermos processados. Hoje querem banir da Bíblia textos que eles não concordam, textos que expressam a verdade absoluta de Deus, eles querem banir da Bíblia por conta do politicamente correto. Então hoje você já não pode mais pregar de uma forma tão livre como era antigamente. Hoje, se alguém prega na rua, na praça, em algum lugar, logo esta pessoa, ela é denunciada, ela é presa, ela é advertida. Então nós estamos entrando num tempo, igreja, onde o evangelho, ele não pode perder o seu poder, a sua força, porque este poder e esta força está exatamente na proclamação da verdade do reino de Deus. Isso vai contra tudo aquilo que é humano, e tudo aquilo que é espiritual, e tudo aquilo que é maligno. É agora que nós precisamos entrar. 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Eu estou usando a linguagem de hoje. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. A outra tradução diz: aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Esse texto fala de uma falsa segurança religiosa, porque enganoso é o coração do homem, e esse texto se trata de uma exortação. Faço uma pergunta para você: você está de pé ou você está caído? O diabo não derruba ninguém que já está caído. Quem não ora, diga comigo, já está caído. Eu vou fazer a primeira parte da fala e vocês concluem, tá bem? Assim vocês me ajudam e reforçamos a fixação daquilo que está sendo ensinado. Quem não ora, quem não jejua, quem não lê a Bíblia, quem falta nos cultos da sua igreja, quem não dizima e oferta, quem não serve, quem não desenvolve seu ministério. Vocês viram que nós começamos no pique, com tudo. Daqui a pouco a gente começa a pensar e falar: não, eu não posso criar provas contra mim mesmo. E eu vou repetir então, porque isso é muito sério. E a gente não pode ser confrontado hoje dentro da igreja. É como um filho que quer ser rebelde dentro da casa dos pais. Os pais querem o melhor para os filhos. Deus quer o melhor para vocês. E se vocês forem rebeldes, se vocês tiverem um coração de dura serviço, se vocês forem desobedientes, vocês não vão ser abençoados. Agora, o principal, amados, não é ser abençoado. O principal é o céu. O principal é a salvação. O principal é o porvir. É o nosso futuro com Deus.
É por isso que nós estamos aqui. Bênção é consequência. E você vai entender que ter ou não ter é uma consequência. O mais importante é você ser. Então eu creio na minha salvação. Diga isso comigo. Eu creio na minha salvação. Amém? Não pode ser eu tenho salvação. É eu estou salvo. Amém? Então quem não ora já está caído. Quem não jejua já está caído. Quem não lê a Bíblia já está caído. Quem falta nos cultos da sua igreja já está caído. Quem não dizime oferta já está caído. Quem não serve já está caído. Quem não desenvolve o seu ministério já está caído. Você pensa estar de pé, quando na verdade está caído. E aquele que está caído é porque ele foi derrotado pelo inferno. Você não imagina a concentração de demônios que tem um objetivo específico na vida do crente para não deixá-lo orar, jejuar, ler a Bíblia, ir à igreja, nos cultos, entregar sua contribuição, servir e desenvolver o seu ministério. Amados, quando o diabo percebe que não conseguiu impedir você de ser igreja, agora ele vai fazer de tudo para impedir você de viver debaixo da bênção do Senhor. Porque orar traz bênção, jejuar traz bênção, ler a Bíblia traz bênção, vir à igreja traz bênçãos, contribuir traz bênção, servir traz bênçãos e desenvolver o seu ministério traz bênçãos. Então o diabo ele faz de tudo para você ser apenas um espectador, um ouvinte. E Tiago 1:22 diz para você não ser apenas ouvinte, mas praticante. Você não pode ser um coadjuvante. Você tem que entender que o teu papel é principal no enredo da sua vida. Existem forças do mal que sabem o poder das práticas espirituais ou da prática da obediência. É isso que diz em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Por exemplo, quantos de nós, nesta noite, conhecemos este versículo decórico? Conhecereis a verdade e a verdade vos... Mas essa verdade não libertou você para ter uma vida regular de oração, para fazer um jejum semanal, para você ter a sua leitura bíblica diária, para você não faltar nos cultos, para você servir a Deus e os seus irmãos, e para você desenvolver o seu ministério. Então esta verdade precisa alcançar você para libertar você, porque caso contrário, você não vai compreender o propósito de Deus para a sua vida. E quando você teima em andar fazendo aquilo que você acha que é o certo, negligenciando o propósito de Deus, você não vai ser abençoado. Você sabia que tem assunto que incomoda? Não você, mas o Espírito que está agindo na sua vida. Não estou falando de possessão, estou falando de influência, que pode acontecer de fora para dentro, e não de dentro para fora. Que voz você anda ouvindo? Sua opinião muitas vezes não é sua. Quem te influenciou? Quem te inspirou? Quem te convenceu? Da onde vieram aqueles pensamentos contrários? O nome disso é tentação. Nós somos tentados a pensar e sentir
e muitas vezes em desacordo com a palavra. Primeiro então você é tentado, primeiro vem a tentação e depois vem o pecado, quando você concebe, quando você aceita. Me lembro de uma ilustração que diz que você não pode impedir o passarinho de pousar na sua cabeça. O pensamento vem, mas a Bíblia diz que você precisa rejeitar todos os pensamentos contrários a Jesus Cristo. Rejeita todos os pensamentos contrários. E você pode impedi-lo de fazer ninho. O pensamento vem, o passarinho pode pousar, mas fazer ninho ele não pode fazer na sua cabeça. Toma cuidado, porque o diabo muitas vezes quer fazer ninho na sua cabeça. Se lembram de Eva no jardim? A ordem expressa de Deus foi: não coma do fruto. Ela não deveria nem passar perto daquele lugar, muito menos ficar amiga da serpente. E viu Eva que a árvore era bela e o seu fruto desejável para dar entendimento. Que voz Eva ouviu? A opinião não era mais dela, a opinião agora era da serpente. Eva foi influenciada e inspirada a ter pensamentos contrários. Acontece neste momento uma briga interior entre a carne e o espírito. Um lado quer obedecer a Deus e fazer a vontade do Senhor, mas a outra quer resistir e conhecer o prazer do pecado. Não gosto, pastor, que fale deste assunto específico. Por quê? Porque vai trazer libertação e cura para a igreja. O diabo não quer pessoas livres dentro da igreja. Vou repetir, o diabo não quer pessoas livres dentro da igreja. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez ao jugo da escravidão. Você não gosta ou o diabo não gosta? Quando se prega sobre adultério, o adúltero fica incomodado, fica ofendido. Quem está liberto não se ofende, não se incomoda, não se aborrece. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim, diz o Senhor. Eu fui pregar numa igreja certa vez, em São Paulo, e o pastor deu um jeitinho para falar comigo antes da palavra. E ele me deu uma recomendação. Ele disse: pastor, tem um pedido para te fazer. Eu tenho aqui na igreja um empresário muito rico, e ele é o maior dizimista que nós temos na igreja. Eu quero fazer um pedido ao Senhor. Humildemente eu quero te pedir: não pregue sobre adultério, porque este empresário está no adultério, e se ele se sentir ofendido, se ele se sentir incomodado, se ele se sentir aborrecido, ele vai embora da igreja, e sem a oferta dele, eu não sei como é que nós podemos sobreviver. Eu disse para o pastor: pastor, foi bom o senhor me falar sobre isso, porque agora eu vou mudar a pregação, eu vou pregar só sobre adultério. Ele falou: não faz isso, pastor, pelo amor de Deus. Aí eu disse: meu irmão, se o Espírito Santo de Deus não subir no altar da igreja, eu não posso pregar, eu não posso ministrar. Imagina só o absurdo.
Então, bem-aventurado aqueles que não se escandalizam de mim, diz o Senhor. Quando se prega sobre pornografia, o pornográfico fica incomodado, ele fica ofendido, ele fica aborrecido. Quem está liberto não se incomoda, não se ofende, não se aborrece. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim. Porque sempre a conversa é essa: alguém falou alguma coisa, o pastor está sabendo de alguma coisa, o pastor está falando para me agredir ou para me confrontar. Não, a palavra é pregada do altar para curar você, para libertar você, para santificar a sua vida. Eu não posso estar no altar fazendo ataques pessoais a ninguém. Nós precisamos entender que nós somos uma igreja, nós não somos um clube. Nós não somos uma agremiação, nós não somos uma fraternidade. Deus precisa nos chocar, Deus precisa tratar conosco, Deus precisa falar ao nosso coração, porque Ele é um Deus puro, é um Deus santo, e se nós formos puros e santos, nós vamos ouvir a sua voz, e o diabo não vai nos calar, não vai nos enganar. Quando se fala, se prega sobre fofoca, o fofoqueiro fica incomodado, ele se ofende. Quem está liberto não se incomoda, não se ofende, não se aborrece. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim, diz o Senhor. Uma irmã falou comigo dia desses, e eu disse: irmã, isso é fofoca. Ela disse: não é, pastor, eu estou falando a verdade, e quem fala a verdade não merece castigo. Eu falei: muito bem, vamos mudar de posição. Se a irmã estivesse vivendo isso, você gostaria que a irmã futriqueira da igreja estivesse falando para todo mundo? Ele ia dizer: não, é claro que não, né, pastor? Por quê? Se fosse com ela, mas como era com outra pessoa, tudo bem. E algumas pessoas se travestem de crentes e se fazem de espirituais. Não, eu só estou falando para você orar. Mentira, é fofoca. Quando se prega sobre dinheiro, o avarento fica incomodado. Quem está liberto não fica incomodado, nem se ofende, nem se aborrece. Bem-aventurado aqueles que não se escandalizam de mim. Pastor, acho que o senhor está falando muito de dinheiro. Foi o que um irmão falou para mim. Eu disse: se os irmãos fossem fiéis nos dízimos e nas ofertas, eu não precisava falar. Se não fossem avarentos, abençoariam o reino de Deus. Então logo esta palavra não é para você que dizima, oferta, semeia, ama a Deus e honra a obra de Deus. Mas muitas vezes nós ficamos ofendidos, aborrecidos, chateados. Por quê? Por conta deste espírito, e é um demônio, que age na igreja de avareza. Mas antes do diabo tocar na igreja, ele toca primeiro em você. Porque você sozinho não representa a igreja. Você sozinho não representa o corpo de Cristo. Juntos nós somos a igreja. Juntos nós somos o templo. Amém? Mas antes de tocar na igreja, ele toca primeiro em você. O diabo não quer pessoas livres dentro da igreja. Então diga assim comigo: eu não sei qual área eu estou sendo influenciado na minha vida, mas a partir de hoje eu declaro que estou livre em nome de Jesus. Quando existe perturbação na mente, quando você se incomoda, se ofende, se aborrece, se escandaliza com algum assunto, o reino de Deus perde com isso,
você retarda a obra de Deus aqui na terra. O problema não está na igreja e nem naquilo que é pregado. O problema, preste atenção, e isso não pode ser mais problema a partir de hoje para você. A questão é que o Espírito Santo de Deus quer te curar e te libertar. Por isso desta briga interior, por isso destes pensamentos. Mas o espírito de engano, ele fica te incomodando, te deixa chateado, revoltado, incomodado com a pregação da palavra. E em muitos casos vocês marcam os pregadores. Nós recebemos irmãos de outros ministérios, e quantas reclamações vocês trazem de outras igrejas. Aí nós confrontamos vocês e dizemos: Deus quer te curar, Deus quer te sarar. Vai haver momentos de confronto aqui, e na hora de você ser curado, sarado e liberto, se você não disser para o Espírito Santo: eu aceito ser curado, ser sarado, ser tratado, você nunca vai mudar. Eu me lembro de alguns assuntos que mexiam comigo, que me expunham, que me confrontavam, e eu também precisei compreender essa verdade. Chegou uma hora na minha vida que eu disse: ou eu sou de Deus ou eu não sou. Houve momentos na minha vida, irmãos, que eu orava e falava com Deus, dizia: Deus, se for para eu pecar de novo, eu quero que o Senhor me mate. Graças a Deus Ele não ouviu minha oração. Você não precisa orar assim, mas há necessidade de posicionamento. Chega uma hora que você tem que entender que ser igreja não é enfeitar a igreja, não é fazer número na igreja. Por exemplo, nós queremos ganhar Bragança para Jesus, juntamente com outras igrejas co-irmãs. Nós queremos envolver um papel relevante na história do Evangelho nessa cidade. Mas se nós não formos cheios do Espírito Santo, cheios da unção do alto, nada vai acontecer. Por quê? Porque ainda estamos presos em coisas tão pequenas, tão ínfimas, tão banais. E nós precisamos crescer, a ponto de você dizer assim: Senhor, fala que o teu servo ouve. É verdade, Senhor, eu sou assim mesmo. Se lembra, você sabia que no Velho Testamento, antes de se batizar, a pessoa tinha que declarar o pecado dela. Por exemplo, ele ia se batizar, ele dizia assim: eu sou um adúltero. Está arrependido? Estou. Aí é batizado. Era o batismo do arrependimento. Eu sou ladrão, eu sou cobrador de impostos. Está arrependido? Estou. Então é batizado. Eu sou promíscuo, depravado, pervertido, defraudador, abusador. Está arrependido? Estou. Então, se batizado. Imagina só que este critério nós não aplicamos mais nos dias de hoje. Mas e se fosse critério bíblico para a gente descer as águas? Ou para a gente cear? Imagina se o teu irmão pudesse, por um instante, saber o que se passa na tua mente, o que você pensou durante esse dia, o que você desejou, o que você quis, as coisas mais íntimas, mais secretas, mais pessoais. Amados, nós precisamos nos arrepender, porque a igreja está sendo representada por nós, viu os pecadores, muitas vezes sem desejo de arrependimento, de mudança e de transformação. Quando te incomoda, é porque falta revelação, falta entendimento, falta esclarecimento da vontade de Deus para a sua vida. Você tem duas alternativas: ou você vai ouvir a Deus, ou você vai ouvir o diabo. E sabe quais são as igrejas que crescem? São aquelas igrejas onde você diz assim: eu era assim, e eu agora sou assim. O Senhor mudou minha vida, o Senhor me transformou.
Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje você tem vergonha de dizer alguma coisa. Sabe por quê? Porque na verdade você não abandonou aquele pecado. Ainda é um pecado secreto, oculto e de estimação. Amados, a verdade é que nós somos uma vergonha para Deus. No emprego ninguém sabe que você é crente. Você não pode falar que é crente de verdade. Você conta piada suja, imunda, porca. Você fica lá paquerando a secretária, paquerando quem trabalha do teu lado. Fica lá fazendo agrado, cortejando uma outra mulher. A mulher fica aceitando os elogios de um outro homem. Irmãos, está na hora da gente ser crente de verdade, chegar aqui e falar: Deus, eu cresci essa semana, eu mudei essa semana, eu estou melhor essa semana, agora eu estou entendendo, não estou aceitando mais esses demônios falar na minha cabeça, na minha mente, não quero mais que me influenciem, eu quero agora andar na revelação, no entendimento, no esclarecimento do teu Espírito Santo. Quando você ouve o diabo, é porque está caído. Quem caiu é porque não tinha raízes profundas, se achava muito espiritual, mas a sua estrutura de orgulho, que era muito grande, pensa que sabe o que não sabe. Se soubesse, praticava sem murmurar. A Bíblia diz: fazei tudo sem murmuração, inclusive cultuar a Deus. Diga amém. Eu vou aqui enumerar alguns espíritos de engano, de mentira. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. O número 1 é o espírito de engano. Ele continua, você continua o mesmo que era no mundo. Na verdade, você não teve mudança real de vida. Está entendendo? O espírito de engano está aqui. Batizou, desceu as águas, ceia, dizima, oferta, até serve, até às vezes é um diácono, um obreiro, um líder, mas não teve mudança real de vida, continua o mesmo que era lá fora no mundo. 2, espírito de ciúme. Vai na casa do fulano, mas não vem na minha. Toma café lá, mas não toma aqui. Almoça lá, mas não almoça aqui. Come pizza com fulano, ciclano, beltrano, comigo não come. Claro que eu como, irmão, é só pagar a conta. Convida eu depois do culto. Você vai ver como essa mensagem é espiritual. Mas a pessoa, ela tem ciúme de paternidade, porque o pai tem que cuidar de outros filhos. Amados, essa igreja tem que ser uma casa de paternidade. Quando o diabo falar no teu coração que você foi abandonado, você vai pensar assim: na verdade eu não fui abandonado. O pastor está sendo o pai de um dos filhos que precisam mais do que eu. Amém? Além da ciumeira, que é corriqueira dos irmãos. Vocês não percebem, mas quando entra uma mulher na igreja, a outra mulher, ela escaneia a outra assim, ó. É rapidinho. Ela já sabe: o cabelo está degradê, tem uma ponta sobrando, esse penteado não ficou bom, essa maquiagem não combinou, esse adereço aí não aparece, essa roupa não combina, esse sapato não tem nada a ver com o estilo dela. Na verdade, não tem a ver com o teu estilo. Às vezes tem que ver com o estilo da irmã. Deixa ela ser feliz. Desde quando virou crítica de moda? Mas tem ciumeira. Ô irmão, troquei de carro. Trocou? Que carro você pegou? Vai pagar quanto? E aí, foi bom negócio? Você vê que o irmão, ele trava os dentes, ele não sorri. A Bíblia manda você se alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que choram. Então nós precisamos nos converter em nome de Jesus, amém? Disputa.
concorrência, competição, eu faço melhor. O que essa pessoa está fazendo está tudo errado. Não é assim. Ela mede força. Aí a vida dela é um campo de guerra. Isso na igreja, isso na empresa, isso nos estudos, na escola, no curso técnico, na faculdade. Se faz de vítima. Ninguém cuida de mim, ninguém me visita, ninguém me ajuda. No começo vão cuidar bem de você, mas depois vão te abandonar. Olha que sentença maligna. Ao invés de você dizer assim, você nunca vai se sentir abandonado, porque eu estou aqui em nome do nosso pastor e da nossa igreja, cuidando de você. Então quando eu estiver aqui, me recebe com honra de profeta, porque eu estou representando o nosso pastor, em nome de Jesus, amém? Prostituição, a pessoa continua na promiscuidade, perversão, depravação, defraudação, abuso, preso pela pornografia e outras práticas. Amados, isso traz impureza no meio da igreja. E há quem diga que esse demônio que age na área do sexo é um dos últimos demônios a sair da vida da gente. É uma luta, irmãos, mas é possível você ter uma vida consagrada ao Senhor. Diga amém. Quantos estão presos por este espírito dentro da igreja? Quantos estão no altar? Quantos estão servindo? Quantos estão na liderança? O inferno traz o que há de mais sujo para dentro da igreja. Aí a gente chega aqui, a gente faz o quê? Deus me perdoa. Pronto, eu estou legal para poder cantar, tocar, pregar, ensinar, ministrar, dançar, servir. Amados, não é assim que funciona. Se você não está liberto há 3 meses, desde a última prática, é sinal que ainda você é escravo nesta área. Preguiça, não busca mais as coisas de Deus, é indolente, preguiçoso. Inconstância, começa e para no meio do caminho. Indisciplina, vida bagunçada, antissocial, não se relaciona com ninguém porque não confia em ninguém. Amargurado, não quer ser curado. Tive um atendimento dia desse, o irmão é um poço de amargura. Eu falei, irmão, a verdade é que você não quer ser curado, você quer ser amargo, azedado, curtido, estragado. Deixa a beleza de Cristo curar você, irmão, para você transbordar amor, perdão e abençoar a vida de outras pessoas. Contenda, briga, discórdia, desentendimento. Tem irmão, tem irmã que misericórdia, gosta de aprontar. Teve um irmão aí que ele falou, gosta de futucar, pastor. É cutucar, né? Gosta de futucar, mas é um espírito. O lugar tem que ser um pedacinho do céu, lugar de paz. Daqui a pouco estão numa guerra, um quer matar o outro. Vamos separar, vamos divorciar, vamos dividir tudo. Eu não quero mais conviver com você, não vou mais com a tua cara, não te amo, não sinto mais nada por você. Está tudo bem, daqui a pouco vira tudo de ponta cabeça. Falso irmão, fala de carnalidade. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, Paulo falando que uma das piores privações que ele sofreu no ministério dele foi conviver com falsos irmãos. Olha o que diz ali, ó. Põe lá embaixo, ó.
Então depois vocês vão ver a lista, que é muito grande. Aí é só um versículo. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos maus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Sabe onde, amados? Dentro da igreja. Espírito de desonra ataca geralmente a liderança, e essa desonra ela se manifesta através de comentários paralelos, onde a pessoa discorda de tudo ou quase tudo. O Espírito Santo prega, o diabo desprega, ataca a honra, a credibilidade e a imagem. Este espírito de desonra traz frieza espiritual e rouba a fé. Fraco e confuso, acaba tirando a pessoa da igreja e leva ela para um outro lugar. Você sabia que não é crescimento real quando uma pessoa muda de igreja? Crescimento real é quando uma pessoa se converte, entrega a sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo. E ela se batiza naquela igreja, e ela passa a fazer parte daquela igreja. Então nós devemos olhar para a nossa igreja e ver quantas pessoas nós ganhamos. Cerca de 70% da nossa igreja são pessoas que evangelizamos e alcançamos através do evangelho. Agora, você olha para algumas igrejas e você vai ver que a maior parte das pessoas que estão dentro daquela igreja foram tiradas ou saíram de outras igrejas. E não se trata apenas de uma questão ética, mas espiritual. Não podemos abrir a porta para toda sorte de espíritos. Muitas vezes o que existe não é igreja, mas um monte de rebeldes que não aceitam ser curados, sarados, tratados e libertos. Crie raízes onde você está. Não seja mais separado ou soprado como folha seca pelo vento, levado de um lado para o outro. E por último, a manipulação. Uma conversa torta, se reúne com o espírito errado, são movidos pela mentira e pelo engano, foram feridos e não perdoaram, estão dentro da igreja, mas contaminam os outros, azedam, estragam. O manipulador nunca sai sozinho. Antes era a melhor igreja que existia, depois que ele se revolta é a pior igreja que existe. Antes não ligava para ninguém, agora liga para todo mundo. Não mandava mensagem para ninguém, agora manda mensagem para todo mundo. Não visitava ninguém, agora visita todo mundo. Agora é usado pelo diabo como perturbador de Israel. Vamos ficar de pé? Diga comigo assim: Senhor, eu quero neste momento olhar para dentro de mim e tirar o melhor de mim, porque eu preciso de cura, de libertação. Eu quero ser tratado, eu quero participar da geração do avivamento, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero ser usado nas tuas mãos. E a tua palavra diz: como dois poderão andar juntos, se não há concordância? Então eu quero aqui neste momento abrir mão dos meus achos, das minhas opiniões, de pensamentos contrários. Eu quero aqui te pedir perdão, se em algum momento da minha vida eu abri minha boca para manifestar algum tipo de sentimento maligno. Me perdoa, Senhor, pela dureza do meu coração, porque eu te amo. Eu sei que o Senhor me plantou neste lugar, eu sei que aqui é o vaso onde o Senhor me plantou, é aqui que eu vou ser adubado, regado, mas também vou ser podado, vou ser cortado, para que eu possa florescer e produzir mais frutos. Deus, eu falei que eu quero neste momento liberar o melhor de mim, mas eu agora quero
arrancar do meu coração o pior de mim. O Senhor sabe aonde eu estou falhando, aonde eu estou errando, aonde eu estou tropeçando. Senhor, eu preciso ser diferente, eu preciso ser uma bênção aqui neste lugar. A palavra diz que o pastor deve me pastorear com alegria e não gemendo. Eu quero que o meu pastor tenha alegria em cuidar de mim, de me pastorear. Eu quero que o meu pastor possa me amar, e eu quero amá-lo de coração. Eu quero respeitá-lo, considerá-lo, estimá-lo, considerá-lo e honrá-lo. Eu quero, Senhor, receber esta bênção, a bênção da honra na minha vida. Eu creio que em nome de Jesus, tudo aquilo que o diabo intentou contra mim, para parar meu chamado, para parar meu ministério, para destruir minha vida espiritual, cai por terra nesta noite, em nome de Jesus. Deus, me faz sensível ao Teu Espírito Santo, para que eu possa, Senhor, viver o melhor de Ti neste lugar. Senhor, tira da minha mente, tira do meu coração, tira da minha vida, tira da minha casa, tira do meu caminho toda pedra de tropeço. Eu quero, Senhor, ser um contigo. Eu quero, Senhor, representar o Teu Evangelho, aqui e fora daqui. Eu quero ser luz para este mundo. Eu quero brilhar intensamente. Eu quero ser luzeiro, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que todo e qualquer espírito maligno que age no meio da igreja não tem mais poder. Diga assim: todo demônio do inferno que quer trazer frieza espiritual e roubar a nossa fé, saia deste lugar, bata em retirada, em nome de Jesus. Diga assim: Espírito Santo de Deus, agora sim, Tu tens liberdade para agir neste lugar, para tocar em nossos corações e para fazer uma obra linda em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.